noite. Hoje, sábado, 1º de fevereiro de 2025. Ontem fiz uma live respondendo a perguntas e dentre as perguntas me veio uma sobre um conceito espírita, diria assim, sobre o umbral. Eu fiz a resposta e recebi de ontem para hoje várias mensagens pedindo para eu explicar novamente a ideia do umbral. Eu então resolvi dar a resposta ou explicar novamente, conforme foi pedido por várias pessoas. Eu recebi com certeza mais de 20 mensagens de ontem para hoje pedindo isso, que eu falasse novamente sobre o umbral e que, se possível, eu referenciasse um pouco aquilo que eu havia falado. Então vamos conversar a respeito disso. A palavra umbral, ela não faz parte do vocabulário constante na literatura kardeciana, como muitas outras palavras. A palavra umbral, ela veio para o pensamento espírita, para o movimento espírita, a partir da literatura de André Luiz, especialmente no livro Nosso Lar, que ele traz essa ideia de umbral, essa palavra. Até então não se tinha esse conhecimento. Então, digamos que até o 1943, em regra, quando ocorre o fato trazido por André Luiz, ou a palavra, no livro Nosso Lar, essa palavra umbral ela não fazia parte do vocabulário doutrinário. E André Luiz, narrando a sua experiência em Nosso Lar, ele traz a ideia de umbral, que, a meu ver, não contraria em nada a ideia kardeciana, não contraria em nada a ideia trazida no Livro dos Espíritos, a forma trazida por André Luiz, que é diferente da forma que os leitores interpretaram, a grande parte. E aí o movimento espírita adotou o significado, ou aplicou como significado de umbral, um lugar específico. André Luiz não disse isso. Nós vamos ler aqui 2 trechos que estão lá no livro Nosso Lar, em que Lísias conversa com André Luiz falando sobre essa ideia do umbral. Vamos ver. Num dos textos diz assim, Lísias: umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. É a zona, vejam, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Aí segue, mais adiante ele diz: o umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, palavras de Lise, onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Vejam, essas 2 falas de Lísias para André Luiz, elas não denotam que o umbral é um lugar pré-determinado, lugar esse para aonde vão
os espíritos que ainda estão no momento de transição, de entendimento do mundo espiritual e dos resquícios do mundo material. Então vejamos que nessas duas falas não está caracterizado o umbral como lugar, mas como zona, ou seja, zona vibratorial, região vibratorial. E a própria palavra umbral, ela foi utilizada por André Luiz, uma vez que no nosso dicionário, vamos dizer, da língua portuguesa, existe a palavra. A palavra umbral não é uma criação de André Luiz, como ele criou lá, como lá no mundo espiritual deram nome a outras coisas com nomes que nós não temos aqui. Por exemplo, psicoscópico. É um aparelho que está lá denominado no livro Nos Domínios da Mediunidade. E nós não temos esse nome aqui para nós, psicoscópio. Agora, umbral é uma palavra portuguesa, que na verdade veio da palavra espanhola. E umbral está no nosso dicionário. Vejamos o que diz o dicionário Aurélio. Diz o seguinte: a palavra umbral foi tomada do espanhol e significa soleira, limiar, entrada, ou seja, a faixa mínima de piso que se acha entre as laterais de uma porta, de uma janela, portão ou passagem, ou mesmo janela, e serve de limite entre um cômodo e outro, numa construção. Veja, essa é a definição da palavra umbral, que André Luiz, ou que no mundo espiritual Lísias levou a André Luiz, utilizando a palavra, dando a ela um sentido figurado, a partir do sentido absoluto que a palavra tem. Então, quando se fala umbral, se fala no limiar entre dois pontos. Entre dois pontos. Nós temos, digamos, dois pontos. Aqui um ponto, aqui outro ponto. Imaginemos, né? E isso aqui seria um portal. Vamos imaginar, isso aqui seria um portal. Do lado de cá um piso, do lado de cá um piso, ou seja, do lado de cá um cômodo, do lado de cá outro cômodo. O que é o umbral? Essa parte que está no meio. Essa parte que é aquela que a gente chama de soleira, soleira da porta. A soleira não está em nenhum cômodo, não está no cômodo da frente, não está no cômodo de trás. A soleira está no umbral, ou seja, no limiar entre dois cômodos. Numa janela, expliquei isso na live de ontem, numa janela, quando nós nos debruçamos ali no peitoril, que a gente muitas vezes chama, né, o peitoril, aquele peitoril, ele não é lado de fora, ele não é lado de dentro. Ele é o limiar entre o de dentro e o de fora. Então ele é o umbral. Então a palavra umbral significa isso, significa o limiar entre dois ambientes. E muito feliz foi a utilização dessa palavra para dar a ela um sentido figurado, falando de um limiar entre o mundo material e o mundo espiritual. Limiar físico? Não. Limiar mental. Limiar vibracional. O ser que desencarna, ele não necessariamente tem a percepção do mundo espiritual de forma imediata. Kardec chama isso de perturbação pós-morte. E há espíritos cuja vida foi tão voltada para valores unicamente materiais que não se veem no mundo espiritual. E aí é que fica, então, nesse limiar. Não está encarnado, está no mundo espiritual, mas não se percebe no mundo espiritual. Então existe uma transição entre dois mundos, na percepção daquele espírito.
na condição mental daquele espírito. Por isso que Lísias, então, ele chama de zona obscura. Vejam que definição mais poética Lísias dá a André Luiz. É a zona obscura de quantos no mundo material não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Vejam, uma definição muito poética, bonita. Agora, em momento nenhum foi dito que há um lugar para onde as almas vão, como se fosse um purgatório, como se fosse um inferno. Não. E aí nós vamos a Kardec. No Livro dos Espíritos, questão 1011. 1011. Na verdade, aqui eu preciso fazer um parêntese. Vamos lá. O Livro dos Espíritos, a segunda edição francesa, que serviu de base para essa tradução que nós temos, todos nós usamos, houve um erro tipográfico e não tem o número 1011 na pergunta. Não tem o número 1011. Foi numerado 1008, 1009, 1010, 1012, 1013, 1014. Houve um erro tipográfico. A tipografia não colocou 1011. Então existem livros, editoras brasileiras, que mantiveram como eu posso dizer, esse erro tipográfico, respeitaram. E também na tradução brasileira ficou 1010, 1008, 1009, 1010, 1012, né? E houve editoras, como a IDE, por exemplo, tradução de Salvador Gentili, que manteve a numeração sequencial. Então, o que era 1012 na edição francesa, virou 1011, porque não tem a número 1011. E na tradução mais recente, também da FEB, meu livro está todo estragado, do Evandro Noneto, ele numerou a 1011 baixando questões, quer dizer, uma subquestão da 1010, ele colocou como 1011, porque havia a 1010A, então ele colocou como 1011. Então, para quem usa o livro da tradução do Noleto, é a questão 1012 do Livro dos Espíritos. Para quem usa a tradução do Salvador Gentili, é a 1011. Para quem usa também a tradução do Guilherme Ribeiro, 1012. Então, por isso que eu faço essa ressalva com relação ao número. Mas vamos à pergunta que é o que interessa. Veja, Kardec perguntando aos benfeitores espirituais: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos de acordo com os seus méritos? Então, o que Kardec está perguntando? Se existe um lugar pré-determinado, lugar esse para onde irão os espíritos, as almas, em função dos seus níveis evolutivos. É isso que Kardec perguntou aqui. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos de acordo com seus méritos? Vejamos a resposta dos espíritos. Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou de sua desventura. E como eles, os espíritos, estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito, fechado, especialmente destinado a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, o que responderam os espíritos para Kardec?
não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns ou a outros. Aqui está dizendo que não há um lugar predestinado, predeterminado. Ou seja, esse é o lugar onde ficarão os espíritos sofredores. Esse é o lugar onde ficarão os espíritos felizes. Não. Não existe esse lugar reservado no mundo espiritual. Lógico, os espíritos sofredores ocuparão o lugar, mas não é que eles vão para o lugar, é que eles se associam e no lugar que estiverem, esse lugar será de espíritos sofredores. Então não existe o lugar determinado, dizendo, olha, aqui está o lugar de sofredores. Não. É isso que Kardec está dizendo. Não existe nenhum lugar, estou lendo, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns e a outros. Na questão seguinte, que aqui passou a ser numerada 1012A, Kardec pergunta, de acordo com isso, o inferno e o paraíso não existem, tais como os homens imaginam? E eles respondem, são simples alegorias. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, conforme também já dissemos, vejamos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas quando são perfeitos podem reunir-se onde queiram. Então aqui já vem mostrando o que é de fato a ideia trazida por André Luiz para dizer sobre o umbral. Não é um lugar determinado, é uma junção, é uma localização por afinidade dos espíritos, que estão com aqueles espíritos com consciência pesada, aqueles espíritos infelizes, se atraem, e ao se atraírem, ocupam um lugar. Mas vejam, não vão para um lugar que já estava reservado para eles. Ou eles criam um lugar por associação, por atração. Então não é assim, olha, você é infeliz, você morreu, agora é infeliz, vai vir uma pessoa, vou te pegar e levar para aquele lugar. Há uma atração natural. Então perceberam que quando aqui Lísias fala sobre a zona, é por afinidade. Aqueles que não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Fala de Lísia, estou lendo aqui. Umbral, diz ele, Lísia, funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos. Veja, ele acaba funcionando como região, mas não era... Opa, joguei o lápis longe. Mas não era uma região. Não foi predeterminado, olha, vamos separar essa região porque aqui, né, ficarão os espíritos sofredores. Não foi um lugar preparado para recebê-los, foi uma atração de muitos. Em qualquer lugar, em quaisquer lugares que se reúnam, transformam num campo mental, um campo mental de sofrimento, um campo mental... Deixa eu pegar o lápis que eu derrubei aqui. Um campo mental de dor. Só um momentinho. Estamos em casa, né, natural, não faço nada formal, então me desculpe, eu vou agachar aqui para pegar o bendito lápis, porque eu gosto de ficar escrevendo. Então, não quebrou a ponta. Então, é isso que nós precisamos observar. E segue ainda, pergunta Kardec aos espíritos, o que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais, o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Vejam, com essa resposta aqui, nós percebemos o que Lísias fala logo na frente, quando ele diz assim, a zona obscura, começa na crosta terrestre. Então é esse o aspecto. O que aconteceu?
Os leitores do livro, os leitores, transferiram a ideia de uma zona vibratória para um lugar pré-determinado. Ou seja, os leitores do livro colocaram o umbral como se fosse um lugar, lugar, para que as almas para lá fossem, como se fosse o purgatório da ideia teológica católica. Então fizeram uma substituição. Os leitores. Não foi André Luiz quem fez isso. Não foi o espírito Lísias. Os leitores transformaram aquilo que é um agrupamento em um lugar geográfico. Então, conforme dito pelos benfeitores espirituais a Kardec, vejam, leio novamente, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns ou outros, nem para bons nem para maus. Gravem bem isso, volto a ler, desculpe-me, volto a ler, questão 1012, Livro dos Espíritos, tradução do Evandro Loleto, edição comemorativa da FEB, com todos os defeitos aqui de tanto usar o livro. Não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns e a outros. Então, em nenhum momento, André Luiz falou que é lugar determinado. Em nenhum momento, Lísias explicou a André Luiz, lá no livro Nosso Lar, que era um lugar determinado. Disse que era uma zona onde espíritos, a partir de agrupamento dos espíritos. Ou seja, o lugar surgiu depois, e não o lugar antes para os espíritos irem para lá. Então não transformemos algo tão bem explicado, tão bem apresentado pelos espíritos lá no Nosso Lar, em um arremedo de purgatório, de uma ideia que é puramente teológica. Inferno, céu, purgatório são ideários teológicos. Que respeito os que pensam assim. Aqui, Iodesvaldo, ele diz, seria um lugar determinado dentro de nós. Seria um lugar externo a partir do lugar interno que nós criamos. É isso mesmo, Iodesvaldo. É isso. Então, eu chamo a atenção porque o que segue no movimento espírita, a partir da leitura do livro e interpretação dos leitores, e alguns dos leitores são expositores, é uma transformação de uma aglomeração por sintonia vibratória em lugar pré-determinado. Numa das perguntas que me trouxeram, depois da live de ontem, foi... mas se não é lugar, como que existem postos de socorro? Veja, o que eu estou dizendo é que não exista, que não ocupe um lugar no sentido espaço no mundo espiritual. Eu estou dizendo que as pessoas criaram o umbral como um lugar pré-determinado. Ou seja, o lugar foi criado para receber espíritos. É isso que eu estou dizendo, que não é o que está a definição para umbral. Então, no mundo espiritual, é muito difícil. A gente usa palavras lugar, espaço, por uma analogia, para facilitar o nosso entendimento. Porque no mundo espiritual não temos lugar geográfico. É outra dimensão, é outra estrutura, é outra condição de matéria. Mas por analogia, para usar a nossa linguagem, nós então começamos a falar lugar, colônia, postos de socorro e assim vai. Mas na realidade espiritual, então por uma pura e simples analogia, na realidade espiritual, os espíritos estão em vários lugares
e se aproximam, se associam, se agrupam por sintonia semelhante. E os que estão com a sintonia de sofrimento, consciência culpada, se encontram. E a partir do momento que se encontram, localizam-se. E aí sim, postos de socorro ficam nessas localizações dos agrupamentos. Agora, não existia o lugar marcado para eles. Ao se encontrarem, ocuparam um lugar no espaço. Mas não era um lugar previamente estabelecido, não era um lugar determinado ou pré-determinado para isso. É esse o sentido que nós vamos trabalhar. Então, quando as pessoas dizem assim, quando morrer vai para o umbral, não é a expressão adequada. Quando pode estar em entrar no estado de umbral, mas não é para o, porque não é o. Eu vou me associar, eu vou me aproximar por atração aos espíritos que estão com a mesma sintonia que eu. E ali me agrupo com eles. E se as sintonias são agradáveis, eu transformo aquele lugar num céu. Se as sintonias são deletérias, são de sofrimento, eu transformo aquele lugar num inferno. Perceberam isso? É agrupamento por associações, sintonias de consciência. E veja o que diz aqui Kardec, vou ler novamente. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura. E como eles estão por toda parte, eles, os espíritos, estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito, limitado ou fechado, especialmente destinado a uns ou outros espíritos. Ponto. É isso que nós vamos deixar claro. Então, existe o umbral? Existe. Como lugar pré-determinado? Não. Como decorrência de estados mentais de espíritos que se associaram? Sim. Então, esse é o sentido. Então, volto. Você vai para o umbral. Não é uma frase adequada. Você pode estar em estado umbralino. Ou seja, a sua consciência vai te colocar num ambiente mental que se assemelha com os demais. Agora, esse lugar pode ser aqui, lá, acolá, pode ser acolá e depois lá, pode ser lá e depois aqui, pode ser aqui e depois acolá. Não é um lugar, como diz Kardec, não é um lugar fechado, não é um lugar circunscrito e fechado especialmente destinado a uns ou outros espíritos. Só isso. Então, André Luiz contrariou o que os espíritos disseram a Kardec? Não. Porque em momento nenhum André Luiz, ou no caso aqui Lísias, o espírito, em momento nenhum ele disse a Kardec que o umbral é um lugar circunscrito e fechado, especialmente destinado a um estado de espírito, a um tipo de espírito. Em momento nenhum Lísias disse isso. Então, quem diz isso são os leitores, que acaba criando associação linguística, ou de linguagem, melhor dizendo, e utilizam uma expressão por outra. Então, veja, se os espíritos disseram a Kardec que não há céu, não há inferno, não há purgatório, por que haveria umbral, no sentido semelhante a céu, inferno e purgatório? Existe umbral? Sim. Não no sentido de lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a um tipo de espírito. Mas como resultado da associação mental por similidade vibratória de espíritos, sim, aí sim, existe umbral. Então, eu creio que ficou claro, né? Os que estão me acompanhando aqui no Instagram e no YouTube depois eu subo, creio que ficou claro isso, né? Então, André Luiz
não disse, Lísias não disse que o umbral é lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a um tipo de espírito. Não disseram isso. Disseram que é o resultante, o umbral é o resultante da associação, agrupamento de espíritos cujas sintonias mentais, conscienciais se assemelham. Ponto. Aí sim. Aqui o Helder, legal, né? Bom você estar aqui. Poderíamos dizer que é um estado transitório, algo como uma pessoa está triste, está depressiva? Perfeito, Helder, como sempre, né? Seu raciocínio é belíssimo. O verbo estar é o ideal, é transitório, é um estado transitório. Que, aliás, a Aulus está dizendo aqui, veja, aqui no nosso lar, Lísias, ele diz, olha, é a zona obscura de quantos que no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão, ou no pântano dos erros numerosos. O umbral funciona, portanto, continua Lísias, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial. Veja, não é o purgatório, porque purgar quer dizer limpar, suavizar, né? O verbo purgar quer dizer isso. Ele vai fazer a purga, né? Ou seja, a melhoria, a limpeza, onde se queima as aprestações, ou seja, gradativamente, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de existência terrena. Então, muito bem colocado, Helder, né? Sim, um estado transitório. Agora, um estado transitório que me leva a me associar com outros espíritos no mesmo estado transitório, e a partir dessa associação passamos a ocupar um lugar. Mas não quer dizer que o lugar existia e nós fomos levados para lá. Não, nós nos encontramos por associação e criamos o lugar. É isso, né? É muito bem colocado, Helder, né? O Edosvaldo faz uma brincadeira muito legal aqui. Há céu, sim, né? Centro Espírita Umbralino. Tá. Mas tem também o céu muito bonito aqui, que é o Congresso Espírita de Uberlândia, viu, Edosvaldo? Um belíssimo céu, por sinal, né? Então, muito bem colocada a sua pergunta, Helder, e a própria pergunta feita por você é uma assertiva, é de fato isso, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário, mais alguma observação, mais alguma pergunta. Não achei por aqui. Bom, então, espero que agora tenha clareado um pouco, né? E resumindo, e ao mesmo tempo reforçando, não existe, aqui estou lendo na resposta da questão 1012, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns e outros. André Luiz, no livro Nosso Lar, Lísias, no livro Nosso Lar, nunca disseram que o umbral é um lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns a outros. Eles disseram que o umbral é o resultante, quer dizer, local resultante da associação, aglomeração de espíritos que estão numa mesma sintonia de sofrimento e consciência pesada, e que a partir dessa aglomeração há uma ocupação de lugar, mas não é um lugar previamente determinado. Acho que ficou claro, né, dessa forma. E espero ter respondido às demais perguntas que vieram de ontem para hoje. Porque ontem, mais ou menos nesse horário, fizemos uma live para responder algumas perguntas que me chegaram e tocamos no assunto do umbral, e agora vieram outras, então esperei clarear. Espero ter clareado. E Helder acrescenta, e essa visão é interessante, porque muitas vezes, quando estamos em estados depressivos, nos isolamos, e no umbral, ainda assim, estamos juntos, dividindo estados mentais de sofrimento que acabam por... Aí cortou. Perfeito, viu, Helder? Perfeito. Como sempre, né? Você é uma pessoa que tem um conhecimento respeitável, né? Não só na área espírita, mas em diversas outras áreas, né? E é correto a sua observação, Helder. Muito correta. E a gente pode observar isso, mesmo encarnados.
a gente costuma se aproximar dos afins, né? A gente começa a gostar de uma pessoa, nossa, a pessoa é gente boa. Pode observar que tem uma certa afinidade de sentimentos, né? 2 depressivos se associam, 3 depressivos se associam, mesmo se isolando. Mas se tiverem que se associar, se associam com o outro depressivo, né? Então, sim, perfeito isso, né? E já até uma vantagem, como você coloca aqui no mundo espiritual, né? Nesse umbral, entre aspas, né? O individualismo acaba permitindo, ou levando a um coletivismo por semelhança. Muito interessante, né? Ok, Helder, muito bom. Agradeço a sua intervenção aqui, muito boa. E acrescenta, né? Acabam por nos ajudar mutuamente, perfeitamente, né? A Tânia faz uma pergunta aqui, não, desculpe, Tânia, não. A Lázara, né? Qual a diferença entre discípulo e apóstolo? Depois eu chego aí. Deixa eu ver as outras do assunto, depois eu posso chegar nessa sua resposta. Sendo o perfil composto de fluidos, não tem órgãos, porque pode André Luiz afirmar que os espíritos se alimentam, tomam caldo. Tânia, mais uma vez, aí é uma outra questão de analogia, né? Então, veja, os espíritos são matéria. Não nesse sentido que nós damos a palavra matéria, né? Os espíritos, eles têm uma natureza, em termos corpóreos, pelo menos o perispírito, como você cita, tem uma natureza que é uma matéria quintessenciada, né? Quintessência, é uma matéria quintessenciada, né? E é um tipo de matéria, sem dúvida nenhuma, mas não como essa que nós entendemos aqui, a matéria densa, né? Que nós entendemos por aqui. Eu sugiro que você dê uma lida sobre o espírito, da questão 76 até a questão 84, 85, né? E especificamente eu vou ler a questão 82. Vejam, é correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Imateriais? Vejam o que os espíritos respondem. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial, vejam o que eles dizem, imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós. É tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então veja que na questão 82 deixa claro isso. Então há sim processos por analogia. Agora nós temos que perceber que André Luiz estava descrevendo algo e muitas coisas desse algo não há palavras no nosso vocabulário que possam definir. Então ele utiliza-se de expressões e palavras por analogia, por aproximação. Então, a estrutura da questão 82 deixa muito claro isso. Muito claro que é uma matéria, porém quintessenciada. Quintessência, quinta essência, né? Junto, quintessenciada. E ele diz, né, que ela é tão sutil que para nós, ela é tão etérea que nós não a percebemos. Ainda sobre essa questão das sensações dos espíritos, deixa eu sugerir para você aqui, no livro dos Espíritos, nós vamos ter no capítulo, deixa eu achar aqui, capítulo 6, o capítulo 6 do livro 2º vai trabalhar bem essas questões, né? Sobre mundos transitórios, espíritos errantes, sensação, né? Sensação dos espíritos, né? Então, lá nessa sensação fala sobre essas questões, não foi só André Luiz que trouxe isso não, está lá no livro dos Espíritos, né? Nesse capítulo, né? Fala da perturbação espiritual no capítulo 3, né? Após a morte. Então são situações que eu acho interessante
dá uma olhada, né? Dá uma lida, né? Por sinal, ok? Espero também ter te dado um indicativo. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Sim, a Barbosa Med, né? Diz aqui, né? Não pergunta, ele afirma: o perispírito é matéria quintessenciada. Sim, por analogia da resposta 82, a sua frase está correta, é isso mesmo, né? O perispírito é formado de matéria quintessenciada. Barbosa, exatamente, correto, perfeito, né? É o que está na questão 82, inclusive, sobre o espírito. Voltando aqui, então, à pergunta da Lázara, ela, que sai um pouco do assunto, mas está ótima a pergunta, ela diz: qual a diferença entre discípulos e apóstolos? Aqui é uma questão conceitual. Normalmente, não é regra, alguns até invertem, mas vejamos. Discípulo é aquele que vive um ensinamento trazido por alguém e ouvido diretamente desse alguém. E apóstolo é aquele que vive e divulga o aprendizado, o ensino, sem ter convivido diretamente com o mestre. Então, os discípulos, os apóstolos, eles foram discípulos e apóstolos. Então, ora, eles são chamados discípulos, lá nos textos evangélicos, e ora, eles são chamados de apóstolos. Por quê? Discípulos, porque aqueles 12 discípulos, ouviram diretamente de Jesus. Então, ouviram diretamente do mestre, aprenderam diretamente com o mestre. Então, diz, discípulo de Jesus. E fizeram da sua vida um apostolado. Então, são apóstolos de Jesus. Então, nem todo discípulo é apóstolo, nem todo apóstolo é discípulo, né? E há discípulos que são apóstolos. Então, se eu aprendi diretamente com o mestre, eu sou discípulo dele. Vamos dar um exemplo, para sair da religiosidade. Platão era discípulo de Sócrates. Veja, era discípulo de Sócrates, porque ele era aluno dele, aprendeu com ele. Era apóstolo? Não, porque depois ele difundiu as suas próprias ideias, baseadas na ideia aprendida, e teve uma estrutura própria. Aí você pega Aristóteles, também discípulo, né, de Platão, porém criou uma estrutura própria, o pensamento aristotélico, a escola peripatética. Então não era um apóstolo, mas era um discípulo. Então os 12 apóstolos são os 12 discípulos, que se transformaram em apóstolo pela vida apostólica. E outros são apóstolos. Por isso Paulo era chamado de apóstolo, o 13º apóstolo. Não era um discípulo direto. Ele até, nas discussões que ele tinha com o grupo de Jerusalém, assim chamada Eclesia de Jerusalém, havia uma discussão entre a Eclesia de Antioquia e a Eclesia de Jerusalém. E por várias vezes a Eclesia de Jerusalém dizia que Paulo não era um discípulo porque não havia convivido com Jesus. E ele respondia: eu sou discípulo porque eu fui chamado diretamente pelo Cristo. Ou seja, foi Jesus que me chamou diretamente. Então, é uma questão mais de debate, digamos, de significados. Mas em regra, não quer dizer que é absoluto, em regra é assim entendido. Discípulo é o aprendiz direto do mestre, apóstolo, aquele que divulga, que vivencia, que continua levando o ensino do seu mestre. Então os discípulos, 12 discípulos, eram também apóstolos. E principalmente depois que Jesus retornou ao mundo dos espíritos, eles transformaram-se em apóstolos, porque não tinha mais o mestre para ensiná-los, e aí eles assumiram a condição de apóstolos, ou seja, o que aprenderam já estão passando para frente. Então, nós podemos ter diversos apóstolos, por isso que hoje muitos se auto-intitulam apóstolos. Por quê? Porque vivem o apostolado, né? Apostolado, ou seja, depois do aprendizado, né? Apostolado, depois do aprendizado. É como se já fosse conhecedor para poder divulgar. Então, são apóstolos. Bezerra de Menezes não foi chamado de o apóstolo do bem, né? E assim vai, né? O Paulo era chamado de apóstolo da gentilidade, ele não era chamado de discípulo da gentilidade, apóstolo dos gentios, apóstolo da gentilidade. Então é isso.
né? Espero tenha te ajudado aí na dúvida, viu, Lázaro? Mas isso é uma questão muito, digamos, superficial. Eu não, se vai chamar de apóstolo ou discípulo, para mim realmente não vem ao caso. Mas, tecnicamente, tem essa explicação, né? Bom, eu acho que são só esses os comentários que eu consegui localizar aqui no Instagram, as perguntas que consegui localizar aqui no Instagram. E aí, então, terminamos essa live, digamos, extemporânea, porque foram tantas perguntas, mais de 20 mensagens, que eu achei por bem fazer essa explicação um pouco mais detalhada, né, buscando alguns fundamentos, tanto na escrita de André Luiz, como no Livro dos Espíritos, para falar dessa questão do umbral, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus. Amanhã, domingo, começa uma nova semana, então não vou falar bom fim de semana ou bom resto de fim de semana, que é hoje, e amanhã já é o começo da semana, né? Então, uma boa semana que se inicia amanhã, domingo, e já deixo aqui o convite. 9 horas da manhã, pus até no story aqui do meu Instagram, 9 horas a nossa live de estudos do Novo Testamento, e estudaremos a passagem da figueira seca e da expulsão dos vendilhões do templo. Então vamos analisar essa passagem que me foi pedida por uma pessoa, Abrantes, que me pediu. Então vamos falar sobre isso, já que é parte do estudo do Novo Testamento, ok? Que nós fazemos todos os domingos. Até e boa noite. Comecemos uma semana bem animados agora a partir de amanhã e encerramos a semana de hoje bem tranquilos. É o que eu espero. Deus lhes pague, fiquem com Deus e até mais.